Vamos para a palavra de Deus. Quem estava assistindo o culto domingo de noite, levanta a mão. Baixa. Quem não estava assistindo o culto aqui domingo de noite, levanta a mão. Mais não estava do que estava. Então eu vou pedir a paciência um pouquinho desses que estavam, porque eu vou rapidamente introduzir com o que nós falamos domingo, para que eu possa continuar hoje. E eu vou continuar, possivelmente, domingo de manhã, essa mensagem. O tema da mensagem de domingo à noite, quem estava, diga para quem não estava. Crescimento é? Todo mundo diga, crescimento é mandamento. Gênesis 1 e 28, a palavra de Deus diz assim: E Deus, depois de ter criado o homem, os abençoou. Tudo que tem a bênção de Deus, acontece o seguinte: quando Deus nos abençoa, a gente frutifica e se multiplica. A minha tradução diz: crescei e multiplicai-vos. Quando eu estou debaixo da bênção de Deus, é natural o meu crescimento, o meu fruto e a multiplicação das coisas na minha vida. Mas quando a bênção de Deus se estabelece sobre mim, quando eu estou obedecendo a sua palavra. Quando eu obedeço a palavra, a bênção é gerada e a bênção ela me leva a um crescimento. Mas crescimento é algo determinado por Deus. E lá na carta aos Hebreus, no capítulo 5, a partir do versículo 12, diz ali, porque, aqui é uma crítica do autor da carta aos Hebreus a essa igreja, podia ser a igreja de Portão, eu posso até dizer que é a igreja de Portão, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Quer dizer, eles estavam tanto tempo já ouvindo, que eles eram para estar ensinando os outros. Mas eles tinham que aprender de novo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês eram para estar na faculdade, mas vocês têm que ouvir o mesmo ensino da primeira série. Exatamente isso que Paulo está falando. Vocês eram para ser mestre da aula. Amém? Toda pessoa que é mestre, tem mestrado, ela pode dar. Paulo está dizendo, vocês podem ser mestres. No entanto, eu estou precisando ensinar os primeiros rudimentos. Ou seja, o povo não cresceu. E aí ele vai comparar agora com criança. E vos haveis feito tais, que vocês necessitam de leite. Não podem comer nada sólido. Comparou agora, caiu mais um pouco, virou bebê. Verso 13, porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, é um bebê. Mas o alimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão de costume, têm os sentidos, observe bem aqui agora, eu vou ler na minha tradução, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício, tornaram-se aptos para saber o que é certo e o que é errado. Uma criança, um bebê, ele sabe o que é certo e o que é errado, sim ou não? Não. Paulo está dizendo isso. Que a pessoa que cresce, não precisa ninguém ficar dizendo para ela o que é certo e o que é errado. Ninguém precisa me dizer hoje o que é certo e o que é errado. Eu ensino aqui um termômetro fácil, para você saber se é certo ou errado. Você pode agradecer a Deus por o que você está fazendo? Eu estou contando uma mentira, eu posso agradecer a Deus por isso? Sim ou não? Não. Agora estou falando uma verdade, eu posso agradecer a Deus por isso? Eu estou dando o meu melhor no meu trabalho, eu posso agradecer a Deus por isso? Estou dando o meu pior no meu trabalho, eu posso agradecer? Não. Eu estou tratando bem a minha família, eu posso agradecer a Deus por isso? Estou tratando mal, posso? Com respeito às coisas de Deus, nós também temos que crescer e amadurecer. Todo mundo, se eu perguntar quem quer melhorar de vida, todo mundo quer. Quem quer crescer na vida? Todo mundo quer. Mas para que a gente
venha a alcançar os nossos objetivos, nós temos que crescer. E o crescimento ele precisa de duas coisas. Isso aqui já é o resumo da mensagem de domingo, tá? O crescimento ele precisa de dois fatores. Primeiro, uma alimentação correta. Segundo, um exercício. Eu preciso me alimentar e exercitar. O que eu preciso para crescer interiormente, espiritualmente? Eu preciso o conhecimento. Preciso conhecimento. E preciso a prática desse conhecimento. Porque de nada adianta eu saber muito, mas eu não praticar nada. Eu sou o melhor odonto da cidade. Eu me formei e eu gabaritei a minha faculdade. Nota 10, 10, 9, 8, 10. Ok. Quantos dentes tu já arrancou? Eu fui num dentista que não vou falar o nome, não me perguntem depois. Aí eu cheguei lá, marquei com um. Cheguei lá, deixa que eu te atendo. O outro me puxou para dentro. Já achei meio estranho, mas tudo bem, né? Mexeu, e disse assim, eu estou com umas dúvidas aqui, eu vou chamar o outro. E aí, porque daí continuou mexendo, e eu ali, né? Eu já não gosto de... Gente, tem olha, me faz uma cirurgia, mas não um canal de dente. Eu não sou chegado em dentista. E daí diz ele que, olha, eu estou em dúvida aqui, não sei se tem duas cáries, mas olha, eu gasto, diz que o certo é uma escova de dente por semestre. Eu gasto uma a cada bimestre ou antes, porque eu esfrego, né? Para não ter que obturar, né? E aí, diz ele, eu acho que tem, mas deixa que eu vou chamar um especialista. O outro é especialista. Eu disse, o que está fazendo na minha boca, então? Fiquei pensando para mim. Se quem sabe é o outro, né? O outro veio ali e tal, não, está tudo perfeito, graças a Deus. Levantei e vazei fora. E a próxima vez que eu ligar, eu vou perguntar, o fulano tá, então não vou. Né? Que eu quero com o especialista, né? Não quero com o outro que acha que sabe, né? Não adianta você ter tirado 10, mas na prática, você não ser um especialista naquilo, você não praticar aquilo, você não viver aquilo. Então, para crescer, eu preciso me alimentar corretamente, ponto número 1. E segundo, eu preciso exercitar. Que nem criança, come e corre, come e se movimenta. Então, da mesma maneira, você pode ver essas pessoas aí que tomam esses suplementos alimentares, deixa não ir na academia para ver o que vira. Ele precisa do suplemento, ele precisa do senão o efeito é contrário. Senão o efeito é devastador, né? Então, a mesma coisa, gente, é o conhecimento. A gente precisa buscar ele, é o alimento da alma, do espírito, mas eu preciso também a prática, o exercício. E aí o crescimento, ele vai vir. E hoje eu quero falar, então, mais ou menos sintetizando a palavra de domingo à noite, eu quero falar sobre a evolução. Porque, gente, nós temos que ser dinâmicos. O que é uma pessoa dinâmica? O que é o dinamismo? É evoluir sempre. Uma pessoa dinâmica é uma pessoa que ela está constantemente evoluindo. É uma pessoa que antecipa um movimento, é uma pessoa que muda. É uma pessoa que se ajusta, se atualiza, se contextualiza. Isso é ser dinâmico. Eu estou me contextualizando. Eu estou mudando. Não estou falando de valores agora, nem de princípios, tá? Mas é se adaptando às novas tendências e às novas realidades. É se ajustando, é se adaptando. Eu resisti muito, porque eu sou resistente, bem resistente. Cabeçudo, a palavra certa é essa. Como eu resisti ao tal do WhatsApp? Porque eu achei que isso aí ia vir a morrer, sabe? Isso aí tomou conta. Hoje as pessoas não te ligam, mandam um áudio. Às vezes é bom, né? Tu não pode atender e tal. Mas assim, eu estava falando com o pessoal segunda-feira e mostrando o meu WhatsApp. Gente, eu olho ali. Às vezes 5 minutos. Não me mande. Ou manda um áudio antes para mim assim, ó, pastor, escuta porque é muito urgente. Daí depois manda os 5 minutos.
porque senão vai ficar na fila, né? Uma hora eu vou olhar, tá? Uma hora eu vou escutar. Aquela hora de dormir, assim, talvez, sabe? Mas, se é urgente, tem gente que já coloca, né? Coloca no negocinho do WhatsApp. Se é urgente, liga. Tá certíssimo. Vou botar no meu também, eu acho. Mas eu achei que eu ia vencer essa onda. Não. Por quê? Porque a gente tem que se atualizar, se contextualizar. Tem coisas que fazem parte do dia a dia. Quanta coisa tu resolve rápido. Manda um documento, pelo WhatsApp. Como é que era antes? Tu tinha que ir no computador, escanear um negócio, passar para dentro do computador, para jogar no e-mail, para enviar o e-mail. Lembra disso? Isso era presente agora, poucos dias atrás, né? Agora o que a gente faz? Já está lá. É na hora. Então, quanta coisa facilitou. Mas eu achava que eu não ia precisar. Achava que eu não precisaria. Ser dinâmico é aceitar a evolução sem perder os seus valores. Ser dinâmico é crescer sempre. É se atualizar, é se ajustar, é se corrigir e continuar. Isso é ser dinâmico. E lá, em 1 João, capítulo 3, versículo 1 ao 7, no meio da mensagem você vai entender o que eu estou falando. É só João 3, do 1 ao 7. Falei 1 João, mas me enganei. Olha aqui o que diz João. E havia entre os fariseus, só para a igreja entender, fariseu eram os líderes espirituais da época, os padres, os pastores, tá? Os bispos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele tinha um papel muito importante, ele era um influenciador dentro dessa realidade espiritual religiosa da época. E ele foi ter com Jesus de noite, né? E lhe disse, Rabi, que significa mestre, né? Rabone também significa mestre. Você vê isso na Bíblia, significa mestre. Bem sabemos que és mestre. Ele disse, olha, mestre. Aí Jesus olhou, né? A gente sabe que tu é mestre. Que tu veio de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e disse, na verdade, eu te digo que aquele que não fale em voz alta, nascer de novo. Observe bem. Não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, um homem culto, estudado, profundo nas palavras do Antigo Testamento, não tinha o Novo, obviamente. Ele pergunta, porque ele olhou com olhos naturais, como pode um homem nascer, sendo velho, pode porventura voltar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. O que ele está dizendo aqui? O nosso nascimento aqui, terreno. O ventre da nossa mãe, a união dos nossos pais. Ok, nasceu da carne, é carne. Mas quem é nascido do Espírito de Deus, esse é Espírito. Agora, não te maravilhes de eu ter te dito, necessário vos é, o que, gente? Nascer de novo. Ou seja, Jesus está falando de um segundo nascimento. E lá, em 1 Pedro 2, 1 e 2, olha o que Pedro vai escrever agora. Deixando toda a malícia, deixando todo o engano, todo o fingimento, toda a inveja, toda a murmuração. Esse é o versículo 1. Agora o 2. Desejai, a minha tradução diz ardentemente, como meninos, o que, gente? Novamente nascidos, não é recém agora, nasceram de novo. Tá? O leite, a minha tradução diz espiritual, aqui diz racional, não falsificado, para que por ele vades o que, gente? Crescendo. Deixa ali, deixa só o 2, Vanessa, por gentileza. Como crianças que nasceram novamente, desejai
o leite racional, desejai o leite espiritual. Gente, toda criança quer crescer. Sim ou não? Mesmo quando ela, naquela fase de inconsciência dela, ela quer pegar, ela não é? Ela quer comer, e daí eles vão crescendo, e eles querem andar, sim ou não? A criança, ela quer andar, a criança, ela quer comer sozinha. E a gente pode ir mais além ainda. E depois que a gente começa a crescer um pouquinho, eu sou filho de motorista. Meu pai foi taxista, e depois de taxista, antes foi motorista de caminhão, depois taxista, depois voltou a ser motorista de caminhão. Sabe um brinquedo que eu tinha? O pai arrumou uma direção de carro velho, enfiou um cabo de vassoura, enfiou nos fundos de casa e me fez um acelerador, freio e embreagem. Quem brincou disso, levanta a mão para mim. Temos velho. Meu pai era motorista. O que eu desejava criança? Dirigir. A gente vai crescendo, e Pedro está dizendo isso, gente. Gente, a Bíblia é muito simples. A gente que complica. A linguagem um pouco complica. Por isso que eu disse, comprem a Bíblia NTLH, eu dizia HL, NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Comprem a Bíblia NVI. Só chegar ali e o pessoal da livraria vai dizer que significa Nova Versão Internacional. Ela é mais fácil de entender do que essa aqui, do que a minha propriamente. Pedro está dizendo isso. Desejem crescer como uma criança que nasceu naturalmente, nasceu da carne, ela quer crescer. A gente que nasceu espiritualmente, a gente tem que desejar crescer. Por isso que eu falei que nós temos que ser dinâmicos. Seja dinâmico. Busque crescer e busque evoluir sempre. Amém, gente? Estão comigo? Então, aqui Pedro, ele está dizendo, como criança. E eu me lembro que depois que comecei a crescer mais, né? Aí eu olhava assim, né? O pai, né? E queria ter os privilégios do pai. O pai chegava em casa, a TV era dele, né? Ele chegava, ele ia olhar, só tinha 2 canais, né? Porque uma coisa que a gente nunca conseguiu lá em casa era arrumar a antena. Já contei a história da antena aí, né? Um ficava trocando o canal, um na janela e um em cima do telhado virando, né? Então não vou contar de novo. E aí quando arrumava, até chegar lá, já estragava. Então, normalmente lá em casa funcionava o 10 e o 12. Quando eu chegava na casa de alguém que tinha o 2, o 4, o 5, o 7, o 10 e o 12, era o céu, né? Não, cheguei no céu, né? Porque tinha todos os canais, né? Enfim, então, tinha algumas regalias, uma coisa que o menino, não sei como é que é a menina, não sei, eu sei. O menino é o seguinte, né? Ele quer ter pelo. É, não é? A gente ficava contando, quantos tu tem aí? Aqui. É. Quem passou por isso aí, levanta a mão. E eu sei que a menina gosta de ver seio, né? O seio, que você está crescendo, né? Bota umas buchas às vezes, né? Quem fez isso aí das mulheres, levanta a mão. Os homens levantaram, as mulheres estão se fazendo. Aí tem umas que já nasce mamicuda, né? Aí as outras humilham as outras, né? Não é? Tem uns que são filhos de macaco, né? Não é? Tem uns guri também, já nasce com pelo, eu acho. É verdade, gente. Olha, humilhava a gente, né? Eu andava assim na escola, né? Só para humilhar, né? Então, mas o que isso significa no menino e na menina? Que a gente quer crescer. Quando Pedro está dizendo desejai ardentemente, ele está pegando uma experiência dele. Eu, quando criança, desejava crescer. Ele está tirando da carne. Lembra que Jesus falou com o cara, ele não estava entendendo. Jesus está falando que ele tinha que nascer de novo Mas como é que eu posso nascer da carne? Está vendo que é o mesmo paralelo que Pedro está fazendo? Está dizendo, gente, desejem muito. Mas como crianças, meninos que nasceram de novo, desejem muito crescer. Deixa eu dizer uma coisa para todos aqui.
Se a tua vida não sai do lugar, é porque você não está crescendo. E se não está crescendo, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Uma criança, ela não pode ser criança a vida inteira. Tem alguma coisa errada. A criança que não desenvolve, fisicamente ela desenvolve. E se ela não desenvolve aqui, a gente diz que ela tem um retardo. Ela tem um problema mental. Ela tem que ter cuidados especiais. Eu não gosto do termo excepcional que tinha, né, na minha época. Que lei excepcional. Não, eles são especiais. E eles precisam de um cuidado também especial. Mas não é disso que a gente vai falar agora. A gente está falando do crescimento. O grande problema é que a gente não tem esse desejo de crescer interiormente, como tem o desejo de crescer humanamente, fisicamente, aliás. Porque se você tivesse desejo de crescer no seu espírito, você ia caminhar na direção desse crescimento. Eu tinha amigos, né? Eu nunca soube se eles fizeram, tá? Mas eles falavam, né? Eu nunca tive problema, assim, eu fui normal, não fui anormal, mas não fui normal. Não sou Tony Ramos, né? Mas sempre fui normal. Barba também sempre fui normal. Mas tinha gente que não crescia barba. Daí dizia que botar merda de galinha preta. Estou falando sério. Eu nunca vi, mas eu acho que alguns botaram. Porque nasceu? Não, mas porque eles queriam ardentemente ter barba. Queriam muito ter barba. Que nem Pedro está falando aqui. Então, faziam de tudo. Faziam de tudo. Outra coisa que dizia para eles também é o seguinte: quanto mais tu fizer. Aí pegava o gilete e raspava o nada, porque não tinha nada, né? Ficava aqui raspando. Porque se tirar, vem. Se tirar, vem. Né? Então, eles desejavam esse desenvolvimento. O que o menino, não sei a mulher, mas a mulher também deve querer hoje, né? Mas o que o menino mais quer quando ele faz... Por que ele quer fazer 18 anos? Carteira de motorista. Gente, eu contava os dias. Eu fiz aniversário dia 14, não sei se foi dia 14, se foi dia 13. Eu não sei se não fui antes, não me lembro agora. Mas eu fui lá porque eu queria muito tirar minha carteira de motorista. São desejos que a gente tem, porque aquilo para nós representa crescimento. São alguns alvos na vida que a gente tem, que aquilo para nós determina crescimento. O menino tem, a menina tem, o homem tem, a mulher tem. O grande problema é quando a coisa fica, ela fica estagnada. Gente, nós nunca podemos parar de crescer. Fisicamente, o nosso corpo ele vai se desenvolvendo. A gente nasce, cresce, e depois vem aquele período onde a gente vai desenvolvendo já os traços de velhice, né? O corpo vai acusando, a gente vai morrer. Existe essa curva, humanamente falando. Espiritualmente, interiormente, intelectualmente, não existe essa curva. O corpo pode envelhecer e vai, mas a nossa mente não precisa. O nosso interior, ele pode estar crescendo e evoluindo sempre. A nossa vida com Deus pode estar crescendo e evoluindo, mas eu preciso desejar. Eu preciso desejar. É isso que Pedro está dizendo, a gente precisa desejar. E lá em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, olha o que diz o texto aí. E ele mesmo deu uns para apóstolos. Jesus, ele separou uns para apóstolos. Apóstolo significa enviado, tá? Outros para profetas. Eu não vou me deter aqui explicando o que é cada um, mas são funções na igreja, tá? Outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Hoje, tem gente que tem uma capacidade profética, a gente chama de pastor. Tem uma capacidade evangelística, a gente chama de pastor. Tem uma capacidade de mestre, aquela pessoa que ela vai realmente desenvolver um bom trabalho ensinando numa sala de aula para 10.
mas a gente chama também de... Ou a gente chama o padre, o pastor, disso aí tudo, tá? Isso aí tudo se resume em padres e pastores, para vocês entenderem. Mas cada um tem cada ser humano que Deus levanta, ele tem uma peculiaridade. Ele tem uma peculiaridade, tá? Se eu for olhar profundamente e pensar nas minhas características, eu não acho que eu sou um pastorzão. Eu vejo outras características em mim, mas a gente está acostumado a chamar todo mundo de pastor, tá? Porque Jesus separou essas funções, querendo o que, gente? O aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A palavra original aqui no grego, no sentido, essa palavra que está como edificação, é uma construção. E uma construção, ela tem que crescer. Então, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, olha, Jesus separou as funções, pessoas com dons, com capacidades, com vocações, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Era a igreja. Para a obra do ministério, para o crescimento do corpo de Cristo. Observe bem agora. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Unidos na fé. No conhecimento do Filho de Deus. Observe bem agora. Cheguemos a ser um homem perfeito. Não é no sentido de perfeição, mas de crescimento. Chegou na idade adulta. À medida da estatura completa de Cristo. Segura um pouquinho aqui. Gente, o que Pedro falou, o que João falou, o que Jesus falou para Nicodemos. O que Paulo está falando aqui, ele está fazendo o mesmo paralelo. Vocês estão entendendo comigo na Bíblia, sim ou não? Um paralelo do crescimento. Do crescimento. Ao homem perfeito, à medida da estatura completa de... Ele está falando, a estatura de Cristo não a estatura no sentido de altura, mas o crescimento interior. Agora olha o 14. Para quê? Porque Deus deu os pastores. Porque os pastores têm que ensinar, e não orar. Ensinar. Para que não sejamos mais... Está falando de uma outra faixa etária. Tem que nascer de novo. Agora são meninos nascidos. É outra faixa etária que eu vejo João falando. E agora, Paulo está falando de um menino inconstante. Levados em redor por todo o vento de doutrina. Quando que a gente sabe que uma pessoa não amadureceu ainda? Tá? A gente pode trazer isso para a vida intelectual e para a espiritual. Vou mostrar os dois jeitos. Quando que uma pessoa não cresceu ainda? É um menino aqui, no intelecto. Hoje quer uma coisa, amanhã quer outra coisa, amanhã quer outro. O que a gente diz para as crianças? Eu digo sempre para o meu filho, o seguinte, se o pai se atrasar para te pegar, tu fica dentro do pátio, perto da professora, perto da diretora, e se alguém te chamar, tu não vai. E se alguém te der alguma coisa para comer, tu não pega. Por quê? Porque ele é um menino. É pequeno. E criança não vê maldade. O menino, a criança, convida para ir para lá, vai. Convida para ir para cá, vai. Convida para fazer aquilo lá, vai. Se achar interessante, a pessoa que é um menino intelectual, no intelecto é assim. O que é o que a minha mãe chamava de Maria vai com as... Exatamente isso. Ficou claro? A igreja foi dada para que as pessoas não sejam mais jogadas de um lado para o outro. Agora vem uma onda e vão para lá. Agora aquele lá me convidou a fazer aquilo, agora eu vou fazer aquilo lá. Vamos trazer para o espiritual? Igreja. É impressionante. A pessoa começa uma vida, começa a orar, começa a ler a Bíblia, quando chega aqui. Aí chega no trabalho, eu vou dar um exemplo. Eu estava num jogo de futebol, aqui em Portão. Até então, eu era o Cássio, beleza. A pessoa que me convidou,
falava comigo assim, mais discretamente, eu sempre quieto, né? Aí no último jogo agora chegou um cara, que ele jogou com nós, eu já tinha jogado com ele outras vezes, né? Em outro lugar. E o cara sabia que eu era pastor. Meu Deus, quando ele chegou no vestiário, mas ele convidou o pastor para jogar com nós, o pastor, e ele passou o primeiro tempo inteiro gritando, pastor, pastor, pastor. Ok, um dia eu sabia que todo mundo ia descobrir, né? Não fico escondendo, mas também não fico dizendo. Porque tem gente que já se apresenta, meu nome é pastor, não, meu nome é Cássio. Fui transformado em pastor, não sei como, mas meu nome é Cássio. Aí eu sentei no banco, eu saí, sem os pulmões já, sem as pernas, sem nada. Sentei e um cara disse assim, também vou numa igreja. Batista tal, qual que é a tua? Tu não é o pastor ali como é que é o nome ali, da Mundial? Não. Com certeza não. Achei que tu era, não sei o que e tal, daí começamos a conversar. Isso acontece muito. A pessoa, onde é que tu vai? Estou indo ali no MBCV, comecei a orar, né, fui num retiro, estou fazendo uma escola lá. Tu não quer ir lá visitar a minha igreja? Se a pessoa é madura, ela diz o quê? Não, legal. Não, mas eu estou bem na minha igreja ali. Você larga o seu trabalho, qualquer um chegar em você, agora vamos fazer aquilo lá. Aí você larga o seu trabalho e vai lá? Você tem uma família, aí chega um lá, tu tem família? Tem, mas quem é lá para minha? Quero, vou. Vocês estão entendendo, gente? Criança faz isso. Menino faz isso. Paulo está dizendo, não pode ser assim, gente. Deus tem os pastores para ensinar, para que as pessoas venham a crescer, se desenvolver e amadurecer. Por quê? Porque essa mistura é um engano. Eu preguei uns dias atrás e um dos pontos que eu falei é não se compare. Não se compare. Toda a igreja tem a sua visão, a sua forma de trabalho. Não adianta querer pegar uma visão de lá e jogar aqui. E não adianta querer pegar uma daqui e jogar lá. Aqui tem uma visão, respeite essa visão, ame essa visão, ajude nessa visão. E se quer ir para lá, então vá. Agora essa história de aqui e lá, gente, você pode trabalhar cada dia num lugar? Sim ou não? Não dá. Mas é só às vezes. Mas não dá. Você pode, de vez em quando, não ser da sua família? Não. Eu falei antes, a família e a igreja são muito não dá certo. Eu não estou dizendo que é proibido, estou dizendo que não dá certo. Que Paulo diz, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, sigam a verdade. Gente, o que eu estou falando aqui hoje, falei domingo, falar hoje, falar domingo, são verdades. Sigam a verdade com amor. O que é amor? É dedicação. Fazendo assim, nós vamos crescer em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Então, nós vamos crescer, nós vamos amadurecer, e a gente não vai mais ser induzido por uma coisa ou por outra coisa, quando a gente buscar o nosso crescimento. Gente, eu tenho que buscar o meu crescimento profissional, eu tenho que buscar o meu crescimento espiritual, eu tenho que buscar o meu crescimento familiar. Porque as pessoas, quando elas buscam, por exemplo, um trabalho, elas buscam muito trabalho, mas depois que elas alcançam um nível, elas param de crescer. E aí surgiu um problema. Tem uma frase, como é que é o nome do cara que inventou a luz mesmo? Thomas Edison. Eu acho que foi ele que disse, eu não estou lembrado agora. Mas que ele diz assim, eu acho que foi Thomas Edison, eu vou averiguar quem foi. Que ele diz que ele só teve a visão que ele teve por causa dos ombros aos quais ele se apoiava. Sabe aquela coisa assim, deixa eu ver, e sobe em cima do outro? Ele enxergou longe, porque alguém já deu um norte para ele. Por isso ele conseguiu enxergar longe.
Nós temos que encontrar essas pessoas na vida, que vão nos fazer enxergar, ombros para nós nos apoiarmos, para a gente ver longe a nossa vida espiritual, para a gente ver longe a nossa vida profissional, para a gente ver longe a nossa vida familiar. O grande problema, agora eu vou falar o que eu ia dizer antes, é que a gente quer um objeto, eu quero trabalhar tal, chega lá e acomoda. Eu quero uma família, aí encanta, né? Encanta, arrebenta, diz que sabe cozinhar, o marido diz que trabalha manhã, tarde, noite e madrugada. Ó, deu meu horário. A pessoa, ela faz de tudo. Mais 5 minutos, tá, gente? Faz de tudo para casar. Depois que casa, meu Deus do céu. Ninguém aguenta. Estão entendendo? Não busca evoluir, porque assim tu vai entrar numa família, é complicado o negócio. Tu casar é fácil, tu manter um casamento é o desafio. Tu abrir uma empresa é fácil, tu manter essa empresa, pagar funcionário, aí é o desafio. Aí é o desafio. Quem olha de fora para a igreja, eu faria assim, eu faria assado. Vem fazer então. Vem do meu lado aqui, vamos brincar junto. Tem gente que diz para mim, aí tem uma leva de gente, né? E tá, ó, eu fico feliz quando eu vejo, tá? Como é que eu faço? Eu quero ser pastor. Parece fácil, né? De vez em quando eu quero me matar. Entendeu? Então, gente, a gente tem que buscar crescer em cada área, buscar ombros para a gente se apoiar, para ver mais longe ainda do que eles estão vendo. Eles estão vendo, pessoas grandes veem longe, e se eu me apoiar nos ombros deles, eu vou ver mais longe. Por isso que aqui a palavra diz, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Cresçamos em tudo, pois é, mas eu tenho que seguir verdades. Nem tudo que o mundo diz que é assim, é o certo. Tem um ditado que diz assim, o que é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, continua sendo errado. E o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, é certo. Eu não posso mudar. Porque todo mundo faz assim, porque todo mundo faz assado. O que é certo é certo. E o que é errado é errado. E lá, para nós encerrar em 1 João 2, do 12 ao 14. Gente, de todo o coração, nunca tinha lido esse texto como eu li hoje. Nunca. Filhinhos, olha como é o texto aqui. Filhinhos, quem você chama de filhinho? Não é o barbadão, né? De 30 anos, né? Não é o adolescente, né? Meu filhinho. Quem a gente chama de filhinho? As crianças. Filhinhos, escrevo-os, porque pelo nome de Jesus vos são perdoados os pecados. Para a criança, aqueles que são bebês, espiritualmente, o pecado é perdoado. Consequência, não estou tirando o peso da consequência. O pecado é perdoado. Pais, eu nunca tinha me fragado que ele está falando de níveis espiritual de pessoas. Pais, eu vos escrevo, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio, vocês conhecem bem a Deus, vocês sabem a vontade dEle. Jovens, está vendo que não é mais criança e também não é adolescente, são jovens, já tem uma definição de vida, jovens espiritualmente. Eu estou escrevendo para vocês, porque vocês venceram o maligno.
De novo ele vai dizer, eu vos escrevo, filhos, não é os filhinhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque vocês conhecem Deus desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque vocês são fortes. E jovem já tem o seu entendimento definido. Então, e a palavra de Deus está em... Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Todos os jovens têm a palavra de Deus em si? Sim ou não? Então ele não está falando humanamente, ele está falando espiritualmente. Por quê? Porque o jovem, a idade da juventude, é ali que a gente define a vida. Meu compromisso com Cristo. Já tenho um entendimento. Meus relacionamentos, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu faço, o que eu não faço. O jovem, ele não pode ser mais levado. Claro que, infelizmente, tem muito jovem que é levado. Que dizem para ele acredita e vai. Mas é porque não desenvolveram ainda o seu intelecto. Não caiu a ficha ainda que não pode ser assim. Então, os filhinhos, eles recebem o perdão, recebem tudo pronto, tudo na mão. Porque o filhinho precisa de cuidado. O jovem não é maduro completamente, mas já tem um entendimento claro das coisas. Os pais já têm experiências, já foram experimentados. E agora, para nós entender melhor, os pais, quem são as pessoas maduras espiritualmente? Quando que eu entendo? Vamos lá. Quando que eu sou maduro espiritualmente? Quando que eu saio de filhinho, saio de jovem e eu me torno pai ou pais, né? Pai, mãe. Qual é a característica? Por que alguém é chamado de pai ou de mãe? Porque tem? Porque tem filhos. Vamos para o espiritual? A pessoa madura espiritualmente, ela cuida dos novos espiritualmente. A pessoa madura intelectualmente, ela tem condições de ajudar os que não são maduros espiritualmente. Ela pode ser um jovem, vai chegar no outro jovem e vai dizer, tá, e aí cara, o que você está fazendo da vida? Está estudando? O que tu está pensando da tua vida? Tem que definir teu futuro. Tem que definir as tuas escolhas. Tem que definir, esse caminho não vai dar em nada, esse caminho é o certo. A pessoa pode ser jovem e madura intelectualmente, a pessoa pode ser velha e pode ser infantil intelectualmente. Eu conheço muita gente que a vida não sai do lugar, porque aqui é uma criança. Estou me fazendo entender sim ou não? Por que as famílias não são dinâmicas, não evoluem, não crescem, não melhoram a cada ano? Porque o casal não cresce, não se desenvolve. Não muda, é sempre a mesma coisa, cada um com a sua razão. Eu acho que é assim, eu acho que é assado. E aí não sai do... Vamos buscar crescer. E hoje, o crescimento, ele está ao nosso alcance. Amém? Tudo está ao nosso alcance como nunca esteve, gente. O que eu preciso? Desejar ardentemente o crescimento. Para encerrar, pode se colocar de pé para psicologicamente realmente parecer que eu vou parar. Isaías 1,19 diz assim, se quiserdes e me obedecerdes, comereis o bem dessa terra. A palavra de Deus tem promessas e ela tem heranças para nós. Pode uma criança receber uma herança? Ela pode receber, mas alguém vai ter que ajudar ela a administrar. Como é que você quer desfrutar das promessas de Deus para a tua vida
para o teu interior, para a tua família, para a tua vida material, para a tua vida profissional. Como é que você quer ter as experiências, aliás, as heranças de Deus para você? Como é que a Bíblia se divide mesmo? Antigo e Novo o quê? Testamento. Quer dizer, o Senhor deixou para nós uma herança. Deus é nosso Pai, nós somos seus filhos. O Senhor tem uma herança para nós. Uma herança. Mas alguém entrega uma herança para uma criança? Sim ou não? Absolutamente não. Você não vai desfrutar da herança e das promessas de Deus se você não crescer. E o parâmetro para o crescimento é esses que eu disse. É só você pensar como uma criança passa, uma criança está com fome, o que ela faz? Chora. A criança está cagada, o que ela faz? Chora. O que um adulto faz quando está cagado? Chora. Vou falar uma bobagem aqui, me lembrei agora. Eu me lembro de muita coisa, a maioria eu não falo, tá? Mas me lembrei, sempre tem jogo no meio, né? Nós estávamos esperando um rapaz para um jogo e não chegava, né? E era o craque do time, camisa 10, não chegava. Daqui a pouco ele chega. Tá aí, homem. Rapaz, fui peidar e me caguei. Tive que ir em casa me limpar. Porque adulto se limpa. Amém? E aí? Quando vem os problemas da vida, mas aplicação tosca, mas você entende ao menos, né? Calma, Kelly. Precisar vai te limpar, né? Ao menos vocês entendem a mensagem, amém? O plano é esse aqui, né? Do meu jeito, né? É meio atravessado. Mas tem gente que assim, ó, faz. Bom, já que eu comecei, vou terminar. Faz as merda. Aí quer que os outros? Você é criança. Criança é assim. É bobagem ou tem um sentido que eu estou falando? O adulto, a pessoa que é adulta, ela resolve os problemas dela. Mas tem muita gente aqui hoje, que é um menino, tem um problema, eu vou falar com meu pai. Brigou em casa, eu vou lá na minha mãe. Ué, que infantilidade é essa? Ai, não estou gostando do meu serviço, me disseram uma coisa que eu não gostei, eu vou lá falar com o pastor. Eu ouço isso aí. Ah, estou aqui, pastor, porque na minha empresa lá... Que nível você está? Estou falando do teu interior. Porque os teus resultados estão ligados ao teu jeito de ser. A gente materializa o que está no nosso interior. Isso é a vida. Eu materializo o que está no meu interior. Eu tenho que ser responsável pela situação da minha. Eu tenho que assumir a responsabilidade pelos problemas que eu estou vivendo. Ah, mas não fui eu. Mas se atingiu a tua vida, meu querido, dá um jeito. Amém? Porque se você não fizer por você, o que vai ser de você quando teus pais morrerem? Estão entendendo? Sim ou não, gente? Deus tem muitas heranças para nós, mas se a gente não crescer, a gente nunca vai desfrutar delas. Heranças para nós, de novo eu repito, como indivíduo, como família, como cidadão, como profissional, na nossa vida material. Não estou nem citando a espiritual, porque ela é óbvia. A gente, quanto mais crescer espiritualmente, mais vai conhecer a Deus. Então, quero dizer, crescimento é mandamento, e o seu crescimento, ele depende única e exclusivamente da sua ardente disposição, o seu desejo ardente de dizer, eu não aceito mais essa situação na minha vida, eu não aceito mais isso no meu casamento, eu não aceito mais isso na minha vida financeira, eu desejo, eu quero crescer e eu vou correr atrás do meu crescimento, eu vou mudar esse quadro, eu vou obedecer a Deus e Deus vai me abençoar.
Eu vou aprender com Deus e eu vou crescer. E o que Ele me dirigir, olha o que diz o salmo que a gente está lendo, o versículo que desse salmo eu mais gosto. Deixa eu pegar aqui o Salmo 25. Tem um versículo aqui que eu acho fantástico de orar. 25, 12. Ao homem que teme ao Senhor. Eu vou obedecer ao Senhor. O que o Senhor vai fazer? Ele o ensinará no caminho que deve. Deus vai te mostrar. Vai te mostrar. Olha, vai lá e busca instrução lá. Vai lá e estuda, vai lá e te aperfeiçoa. Vai lá e te aprimora, vai lá e faz aquele curso. Vai lá e te aconselha. Vai procurar um psicólogo, que é um profissional. Todo médico é de Deus, não importa se é do físico, se é da alma. Amém? Vai procurar o pastor, Ronaldo. Amém? Estou com bastante serviço. Estou brincando. Amém? Vai procurar alguém que vai ser esses ombros que vão te ajudar a ver longe. Chega, né? Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela maneira que o Senhor falou conosco, Pai. O que eu te peço hoje, por cada um de nós, por mim, por meus irmãos, por minhas irmãs, nos ajuda a abrir o nosso entendimento. Senhor, que o Teu Espírito nos ajude para que essas verdades, elas não entrem num ouvido e saiam no outro. Pai, mas que esse ensino sobre crescimento, ele possa chacoalhar o nosso interior, ele possa chacoalhar a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso espírito, o nosso coração, e que nós venhamos, ó Pai, a desejar ardentemente, como uma criança deseja o leite, que a gente venha desejar o crescimento, para cada área da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, a minha oração é para que esse desejo, ele venha brotar no interior de cada um dos que aqui estão. Em nome de Jesus eu abençoo a todos e peço que, segundo o desejo e a disposição de crescer, se manifeste em decisões e atitudes na vida dos teus filhos e filhas, que o Senhor possa os abençoar, para que eles cresçam, para que eles se estabeleçam, para que eles se multipliquem nessa terra, em nome de Jesus, ó Pai, e que segundo o crescimento deles, aquilo que o Senhor tem para nós como herança, possa ser colocado nas nossas mãos, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.